Do dia, com muito prazer, recebendo aqui Roberto Miranda, que é porta-voz da EDP. Esse é um papo, sempre um papo interessante com o Roberto. Muito bom dia, seja bem-vindo, Roberto, tudo bem? Bom dia, eu que agradeço o convite. Estamos à disposição. Hein? Eu venho acompanhando o seu trabalho aí na EDP, né? Até comentado com o Roberto aqui em matérias super interessantes, e emissoras aí que a gente acompanha também no jornalismo, na capital e tal. Eu acho muito importante, viu, Roberto, a sua presença nos microfones das emissoras de rádio para passar para o ouvinte a informação correta. E quando a gente fala da energia elétrica, a gente tem dois sentidos, né? Primeiro que a gente não consegue viver mais sem ela, né? Lá na roça, lá no campo, lá você vai para o homem do campo que mora bem longe daqui e tal, falou, o que falta para você aqui? Você tem tudo aqui. Eu não tenho energia elétrica aqui, né? Podia ter uma tomadinha aqui, né? Funciona assim. E o segundo, que também é importante a gente falar, a necessidade de ter energia elétrica, todo mundo quer ter energia hoje em casa, é o preço, né? Que todo mundo reclama do preço que se cobra para ter energia aqui no Brasil, né? Então são duas coisas que a EDP recebe muito, né? Que é pedido para energia, né? Que é o trabalho aí para fazer manutenção e tudo mais. E segundo, saber também operacional o custo disso. Então é muito importante a sua participação, venha acompanhar, para você esclarecer isso para o ouvinte, como é que funciona e tudo mais. É por aí, Roberto. Necessidade e preço, uma coisa leva a outra, inclusive. Não, com certeza, até a gente brinca um pouco, né, que às vezes a pessoa quer sossego, né, como você falou, vou lá para um sítio, vou para uma roça, só que tem que ter internet, energia, tem que ter som, tem que ter música, tem que ter um monte de coisa que não traz o sossego necessariamente, né. Exato. Então a falta de energia é bastante demandada, né, então a gente tem trabalhado diuturnamente aí para conseguir manter, né, um serviço com qualidade. A questão do preço também tem um impacto significativo, né? Por incrível que pareça, né? Alguém pode falar, não, mas a distribuidora sempre quer que a tarifa seja maior. Muito pelo contrário, a gente sempre quer que ela seja menor, né? Nós somos remunerados aí por N questões, mas assim, se você ter uma ideia, Pedro, uma conta de R$100, 20% fica para a distribuidora. Né? Então, assim, de cada R$100 de uma conta de energia, 20% fica para fazer manutenção de postes, restabelecimento, expansão, para as equipes, para pessoal, para tudo isso. Né? O restante 40% está falando de impostos e encargos, né? Então, mais de 40%. E aí tem transmissão, né? Que é como chega a energia até a distribuidora. Imposto 40, operacional 40, lucro 20. Não, mais ou menos isso. É um valor bruto. Então, assim, a gente sempre tem trabalhado, né, para que o valor da tarifa seja o menor possível, né? Essa questão de irregularidade de fraudes contribui para isso, né? Questões ambientais e questões climáticas também contribuem para que a tarifa seja maior ou menor. Mas você tem razão, são os dois pontos principais que afetam aí os clientes, né? E a população como um todo. Ou seja, quero energia num preço mais acessível. Acho que esse é o segredo. Vocês batalham sempre quanto ao hábitos de utilização da energia elétrica, né? Bons hábitos acabam economizando o custo e maus hábitos acabam onerando a conta. É isso, Roberto? Com certeza, e assim, como a gente não, né, a energia, você não sente cheiro, né? Você não vê a energia, acaba tendo maus hábitos e costume, né? Você percebe agora, nós deveremos ter nesse verão aí um aumento de temperatura de 1 a 2 graus, segundo previsões, e se torna, né, independente de ser inverno ou verão, né, você tem que adaptar ou melhorar os seus hábitos de tal maneira que você tenha um consumo menor. Por exemplo... Nós estamos no inverno e está todo mundo com ar-condicionado ligado. Então, mas é importante que você tenha o quê? Um ar-condicionado em bom estado, né, que ele seja adequado à área que você vai utilizar, não pode ser um ar-condicionado com uma potência muito maior para um local menor, ou ao contrário disso, né? Por exemplo, não deixar portas abertas, né? Quando for utilizar o ar-condicionado, não ligar antes. Então tem ar-condicionado, tem a questão da geladeira, né? Que é responsável por em torno de 25% do consumo das residências de uma geladeira, ou de um freezer, né? E as pessoas colocam coisas quentes, seca roupa atrás da geladeira, né?
manter ela muito tempo aberta, não olha a borracha, né, da geladeira. Então são alguns hábitos que você pode economizar pouco por aparelho, mas no final do mês isso pode ter um reflexo bastante significativo na conta de energia. Colegas, fiquem à vontade. Roberto, sobre esse último apagão que teve, chegou a atingir aqui a região, a EBP? Como é que foi? E o que chegaram já à conclusão? Tem alguma conclusão? Então, fomos atingidos, né, em menor escala sim, atingiu praticamente toda a nossa área de concessão, os 28 municípios, num tempo muito menor, né, então em torno de 30 minutos, 40 minutos, todos os clientes já estavam restabelecidos. Pelo que a gente tem ouvido aí, teve alguns problemas, algumas falhas sequenciais né, com relação à operação do sistema, né, aí nós estamos falando de redes aí primárias, redes de transmissão aí, porque esse tipo de evento, ele não ocorre se acontecer um evento só. Então é muito provável que aconteceram mais de um evento para que houvesse esse apagão, né? Mas aí essa informação de efetivamente como isso aconteceu, como que se deu, acaba não chegando para a distribuidora, né? Está muito voltado para o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, que faz toda essa gestão, né, a gestão da energia no país, né? Qual fonte vai ser utilizada, qual fonte é despachada, despacho hidrelétrica, despacho termoelétrica, tem solar, né? Então a gente tem diversas fontes hoje em dia e essa operação toda é feita pelo ONS. Mas a princípio é isso, teve 2 eventos consecutivos, né? Que podem ter tido falhas ou não, mas enfim, que geraram esse apagão. E a região foi cerca de 30 minutos. Aqui sim, né? No Nordeste acho que foi um impacto bem maior, né? Teve locais lá de 6 horas, 7 horas, né? Então o impacto foi bastante significativo. Para a nossa área de concessão, nós tivemos aí por volta de 30 minutos, 40 minutos, dependendo da localidade, mas a gente já conseguiu restabelecer. Não se chegou a uma conclusão ainda, se houve falha humana? Não se chegou à conclusão. Existem algumas questões técnicas, talvez, né, que estão sendo avaliadas, mas não foi apontado falha humana. É mais, talvez, algum ajuste com relação à operação do sistema mesmo, mas é o que eu falei, para nós não chega essa informação por ser distribuidora, né? Então estamos numa outro patamar de atendimento, digamos assim. Vocês recebem a energia, cabe a vocês, é isso. Mas com certeza teve mais de um evento para que acontecesse isso. Falar a respeito de fraudes, Roberto, até nos últimos meses percebe alguns trabalhos e algumas ações da Polícia Civil em casos de denúncias de furto de energia, muitas vezes de estabelecimentos comerciais. Como é o trabalho da EDP nesse processo e há um tipo de variação, se houve um aumento ou uma diminuição nesse tipo de crime? Esse é um bom ponto, né? Você falou em comércio, né? Quando a gente fala em fraude, irregularidade, o famoso gato, né? A gente já naturalmente se imagina que pode ser residência, às vezes alguma região de complexidade social maior, né? Mas existem fraudes em indústrias, né? Comércios, grandes indústrias, grandes comércios. Tem tido uma atuação muito efetiva da Polícia Civil, das polícias civis, né? Atuando nessa questão, porque é crime, né? As pessoas não sabem, mas é crime. Dentro da nossa área de construção tiveram várias apreensões, né? Nós temos atuado com vários tipos de inteligência, né? Com algoritmos, inteligência artificial, avaliação de consumo, equipes especializadas a campo. Ela meio que se mantém, né? Teve uma certa elevação. Para se ter uma ideia, na região do Vale aí nós tivemos aí no último semestre aí mais 16 mil megawatts de energia que foi recuperada, né? Ou seja, que teria sido furtada. Para você ter uma ideia, nós estamos falando do consumo de Aparecida, Potim e Tremembé por um mês. Então é bastante energia, né? E outra coisa, né? Que eu acho que é o principal disso tudo. Para além da questão econômica, né? Da questão de impostos, até que quem está fraudando não recolhe impostos, tem várias questões que envolvem toda a população, é a questão da segurança, né? O fraudador não está preocupado com a segurança nem dele e nem das pessoas que estão no entorno e nem com o sistema elétrico, né? Como é que ele frauda?
Existem várias. Acho que a gente poderia ficar o dia falando de várias maneiras aqui, Pedro. Para você ter uma ideia, tem fraudador que usa muita tecnologia. A gente sempre procura estar um passo à frente. Eu vou dar um exemplo. Tem fraudador que faz fraudes lá que ele aperta um botão ali, um controle remoto, e a fraude se desfaz. Quando chega uma equipe, por exemplo. Então a gente tem que ter várias inteligências aí para apurar e para pegar. Higiene pro bem demora a nascer, mas higiene pro mal tá tem vários. aparecendo todo dia. Né? Eles têm cursos avançados para fraude, por incrível que pareça, né? Então a gente tem atuado aí com bastante inteligência para tentar cada vez mais pegar esses fraudadores tecnológicos mesmo, né? Aquela fraude que era ligar um fio ali visivelmente no medidor ou na rede, a gente nem vê mais quase. Quando acontece essa fraude, quem arca com o prejuízo? A empresa ou é repassado para a população? Então, os dois têm prejuízo, né? Eu acho que todo mundo tem prejuízo, porque o que acontece? Parte dessa fraude, até pelo modelo regulatório, pelo modelo que é definido a tarifa, é pago por todos. Então tem um limite, né, regulatório de fraude, uma boa parte a distribuidora que tem esse ônus, mas tem uma parte que vai para a tarifa e todo mundo paga, né? E além de tudo tem a questão que eu falei do imposto, né? Um fraudador não paga imposto. Como eu já havia comentado aqui, boa parte da fatura de energia ela tem correlação com o imposto ou encargo, né? Então o ICMS, por exemplo, mas esse fraudador está deixando de pagar e esse valor que deveria estar retornando para a sociedade acaba não acontecendo, né? Nós vamos com o intervalo comercial na 99, continuamos com a entrevista na rede social. Jornalismo imparcial. Nós estamos entrevistando hoje o Roberto Miranda, que é porta-voz da EDP, né? Com muito prazer recebendo o Roberto aqui, batendo aquele papo com a gente. Agora na rede social, né? Essa parte da entrevista, na 99, obviamente, nós estaremos colocando no próprio Jornal da Rede e também no Jornal O Acontece, do Marcelo Pacífico, às 18 horas. Roberto está sendo aqui entrevistado pelo Marcelo Pacífico, à vontade. Marcelo, sua conta de luz é alta, já aproveita aí para perguntar para o Roberto, né? A Renata também, né? E o Bruno Lemes. A verdade, o Roberto, nós temos aqui algumas polêmicas, né? Por exemplo, né? Muito se fala sobre termoelétricas aqui no Brasil, né? Elas contribuem com a energia ou elas prejudicam a energia, né? Tem muita gente que defende. Nós temos milhares aqui no Brasil, né? Algumas de grande porte, né? Uma está para ser instalada aqui em Caçapava. Caçapava, inclusive, está num processo junto à área ambiental, né? Para a liberação desta termoelétrica. Como é que ela funciona realmente? Ela é prejudicial, Roberto? A gente estava até debatendo esse assunto aqui esses dias. É importante pegar de uma pessoa que tem conhecimento, né? Eu acho que assim, acho que toda fonte, né, de energia ela é importante. A matriz, né, energética do país, acho que ela tem que ser diversificada de certa forma para que se evite, né? Você não pode ficar dependendo só da hídrica, por exemplo. Você pega um período de estiagem, né, como já vivemos no passado aí, e você não tem essa capacidade, né? O país não teria essa capacidade da geração de energia impactando toda a população. Então, eu acho que assim, guardados os devidos cuidados, né, do ponto de vista ambiental, né, porque atualmente a solar, né, tem se expandido muito aí pelo país todo, né? Isso está no noticiário, solar, né? Energia solar, que é uma fonte importante também, mas também é uma fonte que você não consegue ter ela plenamente 24 horas, né? Ela gera durante o dia, quando tem sol, quando não tem sol não gera, então ainda depende de outras fontes. E a termoelétrica também né, tem a questão ambiental que tem esse impacto, mas tem as suas importâncias, né, dentro do cenário quando é preciso despachar, né, essa termoelétrica num período, por exemplo, de estiagem, né, e que a solar hoje em dia não supre totalmente. Você diria que se não fosse as termoelétricas e também a solar, hoje o Brasil estaria em crise em matéria de energia? Não? Falando hoje especificamente, não. Os reservatórios são bastante cheios, nós tivemos um período de chuvas bastante elevado, então hoje a gente estaria muito tranquilo. Mas existe uma variação muito grande, né? De repente a gente tem um ano muito chuvoso e um ano totalmente seco, e aí pronto, você já tem umas dificuldades mais com hidrelétricas. Então, eu acho que esse equilíbrio, né,
é que tanto a agência reguladora como o operador do sistema procura buscar de ter várias fontes diversas, né? Que de tal maneira que você consiga acioná-las dependendo da necessidade. São usinas mais caras, né? Então quando você vê lá aquela tarifa adicional, né? Que vem às vezes vem, né? Agora não está vindo, que é a tarifa verde, vermelha, amarela, é por causa do acionamento de fontes, né? De energia mais caras, como a termoelétrica. Então, também tem que ter esse equilíbrio para que não onere o cliente com relação à tarifa, né? Bem, Roberto, bom dia. Em relação a clientes residenciais, por exemplo, uma pessoa mora numa casa e ela precisa sair para trabalhar durante todo o dia, hoje em dia com a segurança, a casa sempre fechada, portões e tudo. Quando não consegue o acesso ao leitor, como se faz essa medição? Se a pessoa trabalha o dia inteiro e nunca está lá para receber e não tem um acesso fácil para o medidor. Bom, muito bem, nós estamos de volta agora, Roberto, na 99 FM, né? O Roberto vai responder a pergunta aqui do Marcelo. Marcelo, repetindo só editado aí a sua pergunta para o Roberto. Quando a pessoa trabalha o dia inteiro e não consegue deixar ali o medidor exposto, né? E o leitor, a pessoa né? Não consegue fazer a leitura, não consegue ter acesso. Como é que faz essa medição? Então, assim, a melhor maneira seja que ela informe essa leitura. Então, ela tem a possibilidade de informar pelo aplicativo, pela inclusive tirar foto da leitura do medidor e disponibilizar para a gente na data que venha ter uma data prevista na fatura de energia para leitura. Então, se não pode ter, né, não tem ninguém, não tem acesso, é importante que ela passe essa leitura para a gente, para que o faturamento dela seja precisamente o que ela consumiu naquele período. Interessante. E não sendo possível isso, né, ou ela não passando isso, o faturamento é feito pela média. Sim. Então é pela média dos últimos 12 meses aí. E falando em média, né, como já estamos falando aqui, pode não ser um consumo real. Exato, pode ser maior ou pode ser menor, porque pode ter períodos, por exemplo, que ela saiu de férias, né? O consumo dela estava baixo, vai dar uma média menor. Pode ser que ela teve visitas em determinado período, teve um consumo maior, né? Aí vai pegar esse período, a média vai ser maior. Mas assim, sempre quando acontece uma próxima leitura, essa diferença é ajustada, porque o medidor é uma sequência, né? Então, se estava maior nesse faturamento por média, na leitura, ele acaba compensando isso ou o contrário. Mas é importante para a pessoa não ter sustos, né? E não ficar, essa conta veio maior, essa veio menor. É importante que ela informe a leitura se não puder ser tomada. E a pessoa seguir, né, essa conta, né, se ela está na média, realmente, se é normal que ela está pagando, né, se estiver muito caro, que ela procure realmente a própria EDP. Né? Ela nos procura, a gente faz a revisão também, o ajuste. Exatamente. Marcelo, o Roberto Miranda, que é porta-voz da EDP, está participando aqui deste bate-papo informativo. Né? Você não critica o trânsito não, né, Roberto? Não, Você é de São José, lá é mais organizado que Taubaté? Você conhece os dois trânsitos, né? Os dois trânsitos. Eu acho que, né, por causa do São José, talvez ter umas ruas mais largas, uma cidade mais nova, né? Eu acho que tem uma fluidez maior, né? Na verdade, eu sou mogiano, né? Eu sou de Mogi das Cruzes, que também tem características muito parecidas com Taubaté, né? E tem uma dificuldade maior pro trânsito também. Mogi eu conheço bem, Mogi realmente é travadinho lá. São ruas estreitas. São ruas estreitas, bem mais antigas, né? Acho que São José tem essa fluidez maior em razão disso, né? Um paralelepípedo ainda, né? Ainda tem paralelepípedo. Não vou nem falar do poste na calçada, né, que atrapalha um pouquinho, porque senão cidades antigas vai me criticar. Essa possibilidade, né? Bruno Lemes, 8h42. Roberto, falar a respeito de consumo consciente da energia elétrica, né, principalmente em casa, com a evolução tecnológica dos equipamentos, qual é o caminho a ser adotado para que haja uma boa utilização desses equipamentos e também com o consumo equilibrado de energia elétrica? Olha, essa é uma boa pergunta, né? A gente está falando de tecnologia, eu vou dar um passo atrás, se você me permite. A gente até estava falando um pouco, né? Acho que o Pedro estava falando fora do ar um pouquinho de coisas antigas e tal. A gente percebe que tem muitas residências ainda com a instalação elétrica antiga. E aí, com a evolução também, apesar dos aparelhos gastarem menos, mas tem uma questão de potência às vezes, né? Então, por exemplo, você tinha um chuveiro lá em trocentos anos atrás que tinha uma potência de 4.500 watts. Hoje você tem chuveiros que chegam a 8, 9 mil watts. Então dobra a potência. Ele é um chuveiro mais econômico, né? Que seria há tempos atrás, mas ele tem uma potência dobrada. E você tem a mesma fiação, o mesmo disjuntor, a mesma proteção para aquele chuveiro.
né? Vou colocar um chuveiro diferente, vou aumentar a potência da geladeira, com uma geladeira dupla, vou colocar mais aparelhos que eu não tinha. E as pessoas normalmente não se preocupam para a instalação elétrica. Tem uma tomada ali, eu posso ligar o que eu quiser, né? Coloco um Benjamin da vida lá e coloco tudo. Não coloquem Benjamin, pelo amor de Deus. Então, eu acho que a primeira preocupação é olhar para dentro de casa, olhar a sua instalação, se está adequada àquilo que você está utilizando, né? Então, esse é o primeiro ponto. E a outra questão, nessa questão de evolução tecnológica que é possível, você consegue desligar seus aparelhos, né? Até remotamente, né? Então é possível você, pelo celular, por voz, comando de voz, você desligar. Então, você está saindo, desligue todos os aparelhos, tem essa possibilidade. A questão da iluminação com LED, né? Ficou muito mais econômico, né? Então, você tem uma lâmpada de LED, por exemplo, você tem uma economia 8 vezes mais do que uma lâmpada comum. Você tem né, a vida útil dela é 5, 6, 10 vezes mais do que uma lâmpada comum. Então, acho que você utilizando esses aparelhos tecnológicos e utilizando a tecnologia, né, para que você faça um controle melhor da sua utilização, eu acho que já é um caminho para que você possa aí, se utilizar, né, dessas novas tecnologias, dessa modernidade toda, para que você tenha um consumo mais sustentável. Pequeno intervalo da 99 FM, continuamos na rede social com Roberto Miranda, porta-voz da EDP. O Roberto, cadastro da tarifa social de energia elétrica. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o assunto. Esse é um assunto bem importante. A gente tem feito várias ações aí proativas para esse cadastro. Como é que funciona esse cadastro? Esse cadastro basicamente são para as pessoas que estão cadastradas no CAD único do governo federal, que recebem algum tipo de benefício, Bolsa Família, por exemplo. E essa tarifa, ela permite que as pessoas tenham um desconto na tarifa que pode chegar até 65% da tarifa. Tudo bem que é um percentual mais difícil, a pessoa tem que gastar muito pouco, mas em média nós estamos falando aí de 25% a 30% que as famílias têm de desconto quando tem essa tarifa. E é um direito da pessoa, é voltado para as pessoas que têm uma dificuldade, né, uma carência maior. Então eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Aí você pode me perguntar, mas por que vocês não cadastram diretamente, né, automaticamente? A gente faz isso, né? Mas o que ocorre? Quando o CAD único é o mesmo do titular da fatura de energia, fica fácil. Eu olhei ali, o mesmo CPF, quando vem para a gente essa informação do CAD único, a gente já faz esse encontro e cadastra e a pessoa começa a receber o benefício. O que ocorre muitas vezes é que é uma casa alugada, por exemplo. Então a pessoa aluga, mas não transferiu a instalação de energia para o nome dela. Então o nome do proprietário, por exemplo. Então a gente não consegue encontrar essa pessoa e ela muitas vezes sem saber que tem esse benefício, ela nem precisa transferir para o nome dela. É só ela vir até a EDP e falar, olha, eu moro nesse local, essa minha instalação aqui, está aqui o CAD único, está aqui os documentos, e ela já começa a ter esse benefício, né? Então a tarifa social é isso, é esse benefício na tarifa para as pessoas que estão cadastradas no CAD único. São muitas pessoas, desculpa, Marcelo. Nós estamos falando aqui no Vale do Paraíba, Litoral Norte, nós temos em torno de 110 mil clientes cadastrados e mais ou menos o mesmo número de potenciais clientes. Porque a gente, até por questão de lei de proteção de dados e tudo, a gente sabe que tem esse potencial, né? Mas eu não tenho as informações exatas. E muitas vezes a pessoa muda também e não muda o endereço, né? Nós temos ações com van em bairros, né, que a gente entende que tem mais essa possibilidade, porta a porta, a gente faz divulgação, mas mesmo assim tem um potencial enorme para a gente poder cadastrar. A Prefeitura recentemente, final do mês agora passado, junto com a EDP, fez uma ação aí de renegociação de quem estava atrasado e tal. A EDP continua com esse tipo, em algum outro tipo de renegociação, quem perdeu esse prazo, que foi falado naquela semana que ia ser na sexta-feira e pronto. Como é que está isso? Ainda tem, a EDP tem um plano de parcelamento aí, tanto via site. A gente fala do site porque fica mais fácil, né? A pessoa pode ir lá simular, ver como é que ela quer pagar. Ela está perdoando juros de multas ou não?
Para clientes de tarifa social, sim. Sim. Para outros não, mas tem várias modalidades, digamos assim. Você pode ter um prazo um pouco maior, você pode ter uma entrada maior com Porque juros normalmente o menores. serviço público, ele, quando tem essas campanhas, ele tira juros e tudo mais, aí o valor ele parcela, né? Ele acaba possibilitando. Isso, É isso que está sendo feito? a gente faz campanhas essa aí. É um exemplo que foi falado aqui em Taubaté, a gente, né, com parceria com a prefeitura, e anualmente a gente faz 3 a 4 feirões normalmente que tem essa facilidade um pouco maior, mas normalmente a gente tem parcelamentos ou com isenção, condições melhores. Roberto, se você me permite, eu acho pertinente essa pergunta. A EDP, ela vem fazendo manutenção de energia elétrica em cidades aqui do estado de São Paulo. Nós sabemos que houve uma lei que a manutenção passou a ser do município, responsabilidade do município. Mas alguns municípios, eles contrataram o serviço da EDP para fazer essa manutenção, porque isso era permitido na época, não sei se... Iluminação pública, você está falando, né? Da iluminação pública. Então, iluminação... Porque Taubaté tem um problema aqui que está se arrastando já há um bom tempo, né? 11 meses. Sem empresa aí, a cidade com problemas de iluminação, você deve conhecer, deve saber desses comentários aqui em Taubaté. Como é que é esse... Bom, acho que eu vou falar desde... Estamos de volta aqui na 99, né? Num ponto importante, estamos falando aqui de manutenção da iluminação de Taubaté. Como é que a EDP está vendo essa situação? A transferência, né, desse parque de iluminação pública aconteceu lá em 2015, né? Teve alguma variação em datas e dependendo do município. É uma lei federal, né? As distribuidoras até na época não eram favoráveis a essa transferência, mas é uma legislação, a gente tem que cumprir. Com relação à manutenção, a EDP pode fazer manutenção, nós não podemos, né? Então, regulatoriamente, a EDP não pode... Ela não pode participar de licitação? Até a regulação não permite, né? O nosso negócio é distribuir energia. Se o grupo assim o quisesse, teria que ter uma outra empresa voltada para esse tipo de atividade. Que criar uma outra empresa que no caso da EDP, a EDP não tem esse tipo de prestação de serviço, né? A gente tem outras empresas no grupo de geração solar, de placa, mas não tem para manutenção. E é uma pena, né? Porque eu acho que a qualidade de iluminação do estado aqui, vamos falar do estado de São Paulo, caiu bastante com essa lei federal aí, de não permitir que a EDP fizesse um serviço que ela fazia, né? E com eficiência, né? Queimou, você ligar para a EDP ia lá e arrumava a iluminação. Acho que talvez pelo volume, né? Acho que como todas as distribuidoras faziam, né? Acho que tem algumas coisas que acabavam sendo... não sei se é essa palavra mais fácil, talvez, né? Mas alguém teve a feliz ideia, tira da EDP... Vamos dar chance para a criação de empresas para cuidar da iluminação pública, e daí dá essa bagunça no país. Né? Segundo, né, a gente tem informação, ou tinha informação lá, o pensamento do legislador, né, que a gente pode criticar ou não, mas estava muito voltado na questão da segurança, né, porque como a iluminação tem uma relação muito próxima com a segurança, né, o legislador entendeu que estando com os municípios, né, eu quero... Né, eu consigo expandir mais rapidamente, consigo melhorar, né? Acredito que é nesse caminho que foi o pensamento aí. Para encerrar com você, Roberto, curso gratuito de eletricistas da rede de distribuição de energia, por gentileza. Então, nós estamos com esse... A gente tem colocado várias turmas aí, né, de formação de eletricista. Tivemos eletricistas trans, mulheres só, e essa aqui é uma turma de eletricistas que lá está... locado em Guará, mas é para todos os municípios da região, que são uma parceria com o Senai para formação de eletricista de rede, que é uma dificuldade que a gente tem, né? É uma formação que é difícil. Então tem 16 vagas disponíveis, é misto, né? Pode ser tanto mulher como homem. As inscrições vão até o dia 24 de setembro. Certo. Para as pessoas que tiverem interesse. E ela concluindo esse curso... É curso gratuito. Gratuito. Vai ser feito onde? Aqui ou no Guará? Em Guará. Em Guará. Aí tem um endereço no site, depois eu te passo para disponibilizar. E a pessoa terminando esse curso, ela já fica à disposição para um banco de talentos, né? E nós temos feito muito reaproveitamento, né? Ou aproveitado
esses alunos que saem desse treinamento. Super bacana, parabéns aí pela iniciativa. Eu gosto disso porque é a oportunidade que você dá para as pessoas que não estão conseguindo vaga numa área, mas se estudar, se evoluir o conhecimento, ela pode conseguir outro emprego em outra área, né? Tem que diversificar. Roberto, muito obrigado pela sua presença, sempre muito bom conversar com você, viu? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a vocês e estamos à disposição. Roberto Miranda, porta-voz da EDP. Né? E aí, gostou desse vídeo? Então curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.